É hora de vida e saúde, tudo bem com você? É hora de focar em como você pode levar a sua vida de um jeito mais saudável. E não se preocupe que você não precisa fazer grandes estripulias para começar, não. Você pode começar com aquilo que você tem aí na sua casa, na sua geladeira, no seu armário, o que você veste no pé no dia a dia. O importante é buscar ser mais saudável. E o Vida e Saúde está aqui para te ajudar nessa caminhada também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doenças genéticas. É importante entender o que são as doenças genéticas, o que não é considerado doença genética. E a gente tem dois especialistas aqui, dois profissionais, para nos ajudar nessa compreensão. E tem receita boa por aqui. Você vai aprender uma deliciosa salada de lentilhas com maçã e amêndoas. Tipo de receita que eu adoro, porque brinca com os sabores azedo, doce, enfim. Boa receita para você fazer aí na sua casa também. Mas antes de qualquer coisa, vamos meditar na palavra de Deus. Deuteronômio 31:6 diz o seguinte, um dos meus versos favoritos na Bíblia. Sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor nosso Deus quem irá com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Olha que verso maravilhoso para a gente ter diante da gente em qualquer situação do nosso dia. Eu, inclusive, tenho o hábito de colocar esses versos que eu mais gosto no espelho do meu banheiro, onde eu olho cada manhã, onde eu olho cada final do dia, na porta da geladeira também. Eu escrevo um bilhetinho, colo lá na porta da geladeira, porque enquanto a gente vai vivendo as situações do dia, vai tendo que vencer, encarar os desafios do dia, é muito bom, é muito importante saber que eu não estou sozinha, que você aí também não está sozinho. Para falar, resolver algum problema na escola com seu filho, relacionamento também, em casa com o marido, em casa com os filhos, no trabalho, quantos desafios nós temos que vencer a cada dia. E como é bom saber que nós não precisamos ter medo, que nós podemos encarar tudo isso com coragem e com fé de que nós temos um grande ajudador e poderoso ajudador do nosso lado. E pensando nisso também, fica mais fácil a gente ter decisões mais assim, de acordo com esse nosso ajudador. Em vez de agir pelo impulso, agir conforme você foi com seus nervos, a flor da pele, que tal pensar que o seu ajudador pode te ajudar a decidir melhor? Pensa nisso hoje. E o programa está começando, dá uma olhadinha só na salada de lentilha que a gente vai fazer daqui a pouquinho aqui junto com você. Olha só que salada linda, colorida, completa, riquíssima em proteína. Daqui a pouco eu mostro os ingredientes dessa receita, mas agora eu quero que você conheça os dois colaboradores aqui do Vida e Saúde de hoje. Os dois já participaram aqui, mas em momentos separados. Quero primeiro dar as boas-vindas ao Dr. Thiago Souza. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. E abordando esse assunto, doenças genéticas, né? Um pouco da minha área também. Todo seu assunto hoje. O Dr. Thiago é geneticista e já esteve aqui falando outras vezes sobre assuntos relacionados, mas hoje a gente vai estar bem específico, né, doutor? Específico, sim. E também temos aqui o Dr. Paulo Moreira. Obrigada pela participação. Ele que é neurologista e já participou aqui com a gente também. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E vocês vão falar aqui pra gente um pouquinho sobre o assunto de hoje, que são doenças genéticas, e vão também poder provar essa receita, mas só vou deixar provar se comprometerem a fazer em casa. Será? A gente pode tentar. Eu posso tentar. Vamos ver se vai dar certo. Não tô sentindo firmeza, não. Bom, é o seguinte, eu vou apresentar os ingredientes dessa receita primeiro. E para uma receita dar certo, você precisa pensar nos ingredientes que você vai usar. É claro que dá para adaptar, se você não encontrar todos eles aí, pense em uma maneira de você substituir, mas tem que ser saudável. Combinado? Você vai precisar do seguinte: um terço de xícara de lentilha vermelha, aquela bem pequenininha, um terço de xícara de lentilha comum. E eu já estou usando as duas cozidas, um pouquinho de sal e escorridas. Uma maçã Fuji com casca e tudo. Cogumelos, eu estou usando o shiitake aqui, mas pode ser o Paris também, de preferência cogumelo fresco, tá, gente? 2 colheres de sopa de suco de limão. Vou usar os 2 limões aqui, mas se você não encontrar o siciliano, você pode usar Tahiti também.
salsinha picadinha, uma colher de sopa de semente de girassol torrada, uma colher de sopa de amêndoa laminada, eu mesma que piquei aqui, a Arlete que picou, um dente de alho e meia cebola picadinha. Tudo isso vai ser temperado com um pouquinho de sal e azeite. São os ingredientes da nossa receita. Ó, primeiro de tudo, tô atrapalhada aqui hoje, hein? Vamos resolver já essa história. Primeiro de tudo, a gente vai refogar o cogumelo. Deixa eu terminar de arrumar aqui. A gente vai refogar o cogumelo com um pouquinho de cebola e alho. E enquanto eu faço isso, eu gostaria de lançar a primeira pergunta para o Dr. Tiago. O que é considerado uma doença genética? As doenças genéticas são causadas por alterações no material genético. Para o ouvinte aqui se situar um pouquinho, vamos relembrar alguns conceitos. O nosso corpo é formado por várias células e todas as funções da célula, elas são determinadas pela informação que está no DNA, no núcleo das nossas células, tá bom? O DNA é formado por letrinhas. Não sei quantos lembram, né? Quantos não mataram a aula de ciências, de biologia? Adenina, timina, citosina, guanina, são as letrinhas que formam o DNA, tá bom? Cada célula, nós temos 6 bilhões dessas letrinhas. Então, é muito material genético dentro do... Se acontecem alterações nessas letrinhas, em alguns segmentos, podem ocorrer mutações gênicas, que são segmentos do DNA. E isso pode acarretar em doenças. Vou falar um pouquinho sobre algumas doenças causadas por mutações na sequência, alterações na sequência de letrinhas. Esse DNA, o DNA de uma célula só, se você pegar e ele esticar, ele tem 2 metros de tamanho, é muito grande. Mas ele está dentro do núcleo da nossa célula, compactado, porque ele se associa a proteínas, então ele está enroladinho. E são minúsculos também, né? E esse DNA associado com proteínas, ele forma os cromossomos. Então, o cromossomo é um DNA empacotadinho, formando essas estruturas. Mas, pode haver alterações cromossômicas. O número normal de cromossomos de uma célula é 46, 23 pares. Então, uma pessoa saudável, que não tem nenhum problema genético de ordem cromossômica, tem 46 cromossomos. Mas pode haver alterações. Então, pode ter um cromossomo a mais, um cromossomo faltando, um pedacinho de um cromossomo no lugar errado, e tudo isso pode ocasionar doenças genéticas também, que daí são alterações cromossômicas, tá? Então nós temos alterações nos genes e nos cromossomos também. Doutor Paulo, você tem alguma contribuição para falar sobre isso? Não, eu acho que foi bem... O Tiago explicou bastante coisa, os conceitos básicos, é bom. Essas mudanças, elas podem acontecer desde a fase antes do nascimento, a pessoa pode nascer já com essas mutações. Mas um adulto pode também sofrer alteração? Tem algumas doenças que são causadas por mutações adquiridas. Isso pode acontecer ao longo da vida também. Tem algumas doenças que são desenvolvidas a partir dessas mutações, ou por um processo infeccioso, ou por radiação. Tem alguns fatores que a pessoa pode se expor ao longo da vida e que podem causar modificações nesse material genético. Inclusive, a alimentação pode também contribuir para o bem ou para o mal, né, gente? A alimentação ela vai entrar mais naquele campo você vai ligar e desligar alguns genes de forma que a gente chama de epigenética. Não vai alterar na sequência, necessariamente, muitas vezes, mas pode alterar na forma como esses genes são expressos. Tá certo. Seguinte, agora que a gente já tem uma ideia mais ampla do que é doença genética, eu queria que você acompanhasse junto com a gente o panorama da doença genética preparado pela Rafaela Martins. Que tal falarmos hoje sobre doença rara? Você sabia que em fevereiro existe o Dia Mundial da Doença Rara? Pois é, a data é comemorada por 70 países com o objetivo de sensibilizar a população. Mas e você aí de casa, sabe o que é de fato doença rara? As doenças raras são caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e sintomas que variam não só de doença para doença, mas também de pessoa para pessoa. O conceito de doença rara, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é a doença que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 para cada 2.000 pessoas.
Na União Europeia, por exemplo, estima-se que 24 a 36 milhões de pessoas têm doenças raras. No Brasil, há estimados 13 milhões de pessoas com doenças raras, segundo uma pesquisa feita pela Interpharma. Ainda falando sobre esse assunto, é importante destacar que existem de 6 a 8 mil tipos de doenças raras. Desses, 30% não chegam a 5 anos de vida, 75% afetam crianças e 80% são de origem genética. Mesmo se tratando de doença rara, segundo o Ministério da Saúde, atualmente existem no Brasil cerca de 240 serviços que oferecem ações de assistência e diagnóstico. Por isso é importante sempre estar com o check-up em dia para diminuir esses diagnósticos tardios. Olha só, legal a gente ter esse panorama geral e ela trouxe aqui um termo que a gente ainda não tinha abordado aqui no programa. Doença rara também é considerada doença genética, doutor Tiago? Então, temos doenças genéticas raras, né, de ocorrência. Como foi colocado no vídeo, a Organização Mundial de Saúde, ela classifica essas doenças quando tem uma incidência de menos de 65 ou 65 casos a cada 100 mil habitantes. Então, são doenças onde a incidência é muito rara mesmo. Até eu e o Dr. Paulo estávamos conversando sobre uma doença, né, a AMI, que a gente estava falando que é um pouco rara, né, tem fatores genéticos também relacionados e envolve aspectos neurológicos também. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Não, tranquilo. Assim, igual ela falou, tem doenças raras que são genéticas e doenças raras que não são. Tem doenças adquiridas ao longo da vida, doenças inflamatórias e de outras causas também, que são raras. A gente trabalhava com uma doença no hospital que tinha uma incidência estimada de 0,3 casos a cada 100 mil habitantes e não faz parte das doenças genéticas, é uma doença inflamatória adquirida ao longo da vida. Outra coisa que você trouxe também aqui agora é a diferença de doença genética para doença hereditária. Existe uma pequena confusão nesses dois termos. Explica pra gente, doutor Tiago. Doenças genéticas são as que envolvem alterações no material genético. Então, se essas alterações não forem passadas para os gametas, lembrando, o gameta, o espermatozoide e o óvulo, não estiverem presentes, não vão se perpetuar ao longo das gerações. Então, como o Dr. Paulo disse, ao longo da nossa vida, nós somos expostos a agentes carcinógenos que podem, por exemplo, no caso do câncer, né, podem gerar câncer através de mutações. Então, mutações podem dar início ao câncer. Sim. Mas se essas mutações não forem perpetuadas pelos gametas nas gerações, ou seja, não vai ser uma doença que vai ser passada ao longo das gerações. Isso é um exemplo só de um caso de uma doença que pode ter uma causa genética inicial, alguns tipos de câncer, e não é perpetuada. Tem outras doenças também, onde são causadas por mutações ao longo da vida, mas... Deixa eu ver se eu entendi. Vamos ver, doutor Paulo, se eu estou no rumo certo. E você de casa me acompanha. De repente, eu tenho uma predisposição hereditária. Sim. Alguém na minha família, casos na família. E aí eu não perpetuo, de repente, um mau hábito. Significa que não necessariamente eu vou ter porque meus familiares tiveram. É isso que você está querendo dizer, mais ou menos? Isso faz parte também. Desenvolver ou não a doença, em alguns casos depende do tipo do gene adquirido, e aí a chance de desenvolver a doença é maior, mas para muitos casos depende da interação entre a herança genética e a interação com o meio ambiente, os fatores ambientais. Então tem algumas doenças que têm um papel importante dos genes e quando a gente herda isso tem uma chance maior de desenvolver algumas doenças, mas a doença só se manifesta, em muitos casos, com uma determinada interação com o ambiente. Entendi. Esses gatilhos muitas vezes são desconhecidos, mas alguns são conhecidos. Tem alguns tipos de infecção que a gente sabe que podem desencadear doenças em pessoas com predisposição genética. Tem alguns hábitos de vida que podem modificar um pouco também a expressão e o desenvolvimento da doença em si, apesar da carga genética. Então, essa interação é importante. Tem que se pensar também. Essas doenças, só enfatizando que essas doenças que o Dr. Paulo falou, são chamadas multifatoriais. Então, a gente tem uma predisposição genética
e pode ter um gatilho que é em função dos hábitos, né? Tem outras doenças genéticas que elas são congênitas, a pessoa nasce com aquela condição já em função da alteração, Certo. então são classificações diferentes. Independente do ambiente que ela vai Independente do estar, ambiente. que ela vai viver. Legal. Ó, uma pausa aqui na conversa. Eu coloquei um pouco de limão aqui no cogumelo, que eu só dei uma refogada. O limão Tahiti veio pra cá. E isso aqui vai garantir um caldinho mais azedinho pra minha salada. O próximo passo é muito simples. Eu vou picar a maçã e vou deixar ela também de molho no limão siciliano, um pouquinho de limão siciliano. E depois é só misturar tudo, tá? Ó, então vou picar em cubinho. Eu queria saber o seguinte, gente, vamos dar nomes às coisas. Quais são as doenças genéticas? A gente tá falando de doenças, mas as pessoas em casa às vezes conhecem alguém, ou tem alguém na família. Olha, fulano de tal tem nasceu com uma doença rara. Quais são as mais comuns doenças genéticas? As mais comuns, até a gente vai voltar um pouquinho na questão anterior, são essas multifatoriais. Que tem uma carga, né, uma predisposição genética e que a interação com o meio ambiente pode ser um gatilho ou não para a manifestação dessa doença. Certo. Então nós temos, por exemplo, o Alzheimer, que pode ter uma predisposição genética para ele. Nós temos a diabetes também. São exemplos de doenças multifatoriais, complexas, que nós chamamos. Tem o fator genético e tem o fator ambiental. Doenças onde o fator genético é determinante, que são congênitas, a mais famosa, talvez todo mundo conheça, é a síndrome de Down. Ela é causada, a forma mais comum, por uma trissomia do cromossomo 21. O que é isso? Geralmente nós temos um par de cada um dos cromossomos, 23 pares. Então, um cromossomo do pai e um da mãe. No caso da síndrome de Down, grande parte tem 3 cromossomos 21. A gente chama trissomia. Então, essa condição gera várias alterações, tanto na aparência quanto na capacidade cognitiva desses indivíduos. O que muitos não conhecem e não sabem é que não só essa alteração causa síndrome de Down. Existem uma outra alteração que é uma translocação de um pedacinho do cromossomo 21, pode estar em um lugar errado, no cromossomo 22 ou 14, e pode gerar, e também indivíduos onde tem misturas de células com o número normal de cromossomos, 21 e o número alterado. Isso vai determinar, por exemplo, a severidade da doença Sim, ou não? Sim, tem uma relação direta com esse espectro de manifestação do síndrome de Down. Outras doenças conhecidas, que eu acho que o telespectador já ouviu falar, por exemplo, é o daltonismo, né? Que é uma herança, no caso, monogênica, que vai ter um padrão de herança dessa forma. Nós temos também a anemia falciforme. anemia falciforme, muito interessante, que acho que todo mundo já ouviu falar também. Sim. Então, o daltonismo, a forma mais comum, a pessoa tem uma dificuldade de diferenciar, né, o vermelho do verde, tem outras variações. E a anemia falciforme, a pessoa ela tem um formato, vamos dizer assim, alterado da hemoglobina, da globina, né? Fica um formato de foice, né? Por isso chama anemia falciforme. E ela atrapalha a absorção de ferro. Sim, a absorção de ferro, transporte de oxigênio também. Altera a estrutura da hemácia e aí a hemácia normalmente ela se deforma quando passa pelos vasos sanguíneos menores. É comum a hemácia meio que se espremer para passar em alguns lugares. Certo. E na anemia falciforme, quando tem uma alteração dessa estrutura, a hemácia é como se ficasse um pouco mais rígida, tem uma dificuldade maior dessa adaptação de alguns lugares e aí em situações de baixa concentração de oxigênio, em outros casos, ela pode se deformar permanentemente e aí causar os problemas. Agora, a pergunta que a gente sempre se faz, e você que é mãe, você que é dona de casa, você que é tia, você que um dia sonha em ter um filho, é aquela pergunta, o que é que eu posso fazer? Existe maneiras de prevenir doenças genéticas? Quero ouvir sua opinião primeiro, Paulo. Antes até de responder assim, como prevenir uma doença genética, tem que lembrar de que existe um espectro muito grande. Então, tem algumas situações que não vão nem interferir no dia a dia e não tem tanta necessidade ou tanta preocupação assim. Por exemplo, o exemplo que o Thiago citou aqui do daltonismo, tem muitos casos que a própria pessoa nem sabe que tem e leva uma vida sem interferência, não tem muito problema, não tem o que se preocupar. Agora, em alguns casos, infelizmente, não tem como prevenir e não tem alguma coisa do estilo de vida que a gente faça que possa evitar a doença. Outros casos ainda não, como um outro exemplo que o Thiago citou,
de doenças multigênicas, de heranças um pouco mais complexas, aí essa interação com o ambiente é importante. Então, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui, doutor Paulo. Quando ele fala de ambiente, ele não está falando só do clima e da sua região onde você vive, não. São todas as coisas que afetam a sua vida. É o que você come, é a maneira que você dorme, é o seu estado emocional. O estresse está muito relacionado com várias dessas doenças genéticas aí que vocês mencionaram. O nível de atividade física que você pratica, a qualidade do sono que você tem. Isso tudo está dentro desse termo ambiente. Fator ambiental. Fatores ambientais. Isso tudo tem importância, sim. Agora, quando recebeu o diagnóstico ou algum membro da família recebeu um diagnóstico de doença genética, o que tem que fazer e qual que é... A orientação. Quais são os próximos passos? Eu acho que o primeiro passo é o que você citou no verso de hoje. A gente não precisa ficar assustado, a gente não precisa temer, porque tem um Deus que está conosco. Amém. E esse suporte é importante. O maior suporte é o suporte divino e é muito bom ter a consciência de que a gente pode contar com isso. O suporte familiar também é muito importante e buscar conhecimento, passar com um médico, passar por uma orientação genética, passar por um aconselhamento. Por vezes no ambulatório a gente tem psicólogas junto que ajudam nessa parte do apoio também. E aí, igual eu falei, a próxima conduta a ser tomada vai depender de cada caso. Cada caso. Em alguns casos não tem nenhuma conduta necessária, porque fora a informação e tudo mais. Em outros casos tem tratamentos, tratamentos às vezes que melhoram os sintomas, tem várias coisas que a gente pode fazer. Você já abordou uma coisa que eu queria saber aqui. Mas assim, só voltando, acho que o primeiro passo é buscar mais informação, saber conhecer um pouco mais, conversar com o médico, com o profissional da área e buscar esse apoio também. Ter um suporte, isso é muito importante. Você falou uma coisa muito interessante. Às vezes a gente que é cuidador, a gente que é mãe, a gente que é aquela corujona, né, que quer cuidar de tudo. Talvez a primeira coisa seja, o primeiro sentimento seja aquele de culpa. O que será que eu fiz de errado? Será que foi alguma coisa da gravidez? Será que foi alguma coisa que eu me arrisquei sem saber? Mas Paulo falou, olha, confia em Deus. Ele está do seu lado em todos os momentos, sejam bons ou ruins. E quando você se informa, quando você tem segurança, quando você está apoiado por especialistas, isso tudo também dá mais segurança para a caminhada seguir em frente. Agora, diante de um diagnóstico fechado, a pergunta vem de novo. O que fazer? Qual é o tratamento? Tem cura para a doença genética, Dr. Tiago? Então, grande parte das doenças genéticas, né, na verdade, congênitas, não existe, determinadas exclusivamente por fatores genéticos, né? A gente tem que diferenciar, como o Dr. Paulo disse, e nós conversamos anteriormente, existem doenças multifatoriais, onde tem uma predisposição genética e através dos seus hábitos você pode evitar que aquela predisposição se manifeste em alguns casos. Certo. Mas tem doenças que você nasce com aquela condição. E daí a questão após o diagnóstico é você buscar o conhecimento, o máximo conhecimento possível acerca daquela doença, usar medicamentos, ter o acompanhamento médico para evitar a progressão daquela doença, retardar... Tentar de alguma forma trazer conforto, quem Isso, sabe, né, com os tratamentos. Isso é importante. E até pouco tempo atrás, a gente só tinha essas opções, que são opções importantes de trazer conforto, de um suporte e de amenizar os sintomas e tudo mais. Recentemente, essa área teve avanços importantes e tem algumas doenças que são raras e que são graves e para as quais só existia esse tratamento de suporte mesmo, mas que hoje tem algumas outras opções de tratamento. Ficou muito famoso na mídia aí nos últimos meses, nos últimos anos até, por exemplo, a miotrofia espinhal, que tem várias formas, mas nas formas graves as crianças têm uma dificuldade de atingir os marcos do desenvolvimento e muitas vezes não atingem esses marcos. E que até pouco tempo atrás o tratamento era só de suporte. Hoje o tratamento continua sendo de suporte, mas a gente já tem opções medicamentosas que conseguem mudar a evolução da doença. Olha que legal. Então cada caso é um caso também, né, gente? Ó, seguinte, eu misturei as duas lentilhas aqui, dá uma olhada como é que fica um colorido bonito. Agora eu venho e adiciono a maçã que estava de molho no limão siciliano. Se você não tem aí, não tem problema, pode colocar o limão que tiver na sua geladeira.
semente de girassol tostada, dá uma crocância especial, e a amêndoa, que vai dar também aquela adocicada de leve. Por último, eu vou adicionar aqui o cogumelo. Só que, ao invés de misturar tudo, eu vou querer deixar ele por cima. Olha aqui. Já tá bem temperado. Eu coloquei um tequinho de azeite, bem pouquinho. Um pouquinho de sal. Não usei limão aqui. Eu quero preservar o gostinho desses ingredientes. E o azedinho vai ficar por conta do último cogumelo aqui, do último ingrediente da receita, que é o cogumelo. Olha que maravilha! Se não tiver cogumelo aí na sua casa, na sua região, você pode usar palmito, quem sabe? Acho que vai ficar legal. Ó, finalizo com verdinho. Vamos provar, gente? Aliás, eu vou levar esse aqui, olha. Já tá mais geladinho, só por isso que a gente vai levar esse aqui. Podem sentar aqui na mesa com a gente, vem cá. Você aí de casa que viu essa receita e ficou com vontade de fazer, você pode acessar o nosso blog novotempo.com/vida e saúde para pegar essa receita e preparar aí na sua casa. Tá aqui. Eu vou trocar os bowls com vocês. Isso. Nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa. Hoje a gente falou sobre doenças hereditárias, doenças genéticas, perdão. E eu gostaria que o Dr. Tiago desse um recado final para o telespectador que está ouvindo e que talvez tenha algum familiar ou mesmo exatamente passado por problemas. Como o Dr. Paulo disse, a gente esteve conversando anteriormente, Deus sempre está presente em nossas vidas. A notícia, muitas vezes, de uma doença dessa é um pouco assustadora. Abala a família, né? Obviamente, o paciente ele não deve ser, nem os familiares devem ser omissos em relação àquilo, buscar os tratamentos, se estão disponíveis ou não, buscar conhecimento sobre aquele assunto. Mas Deus ele ajuda a gente a lidar com a situação. Não importa quanto mais inesperada seja. E existem várias estratégias terapêuticas que ajudam a amenizar essa evolução da doença, a ter uma qualidade de vida melhor. Tá certo. E isso passa pela alimentação em muitas doenças também. Então é importante você cuidar da alimentação, buscar conhecimento acerca de uma nutrição que evite essa evolução da doença. Legal. Então tudo isso é importante. Ainda bem que a gente tem a ciência ajudando a gente, descobrindo muitas coisas importantes nessa área também. E como foi dito, sempre novas descobertas estão sendo feitas, né? Isso é importante para... Quero agradecer os dois pela participação aqui no Vida e Saúde hoje. Eu já dei uma provada, vocês podem ficar à vontade aí. A gente vai se despedindo por aqui. Até o próximo programa Vida e Saúde. Isso aqui tá uma delícia. Faz aí, depois conta pra gente. Obrigada e até o próximo programa. Tchau!